Boa noite, nós estamos aqui mais uma vez ao vivo pela Rede Vida de televisão e estamos aqui no Centro de Estudos do Sumaré, aqui no Rio de Janeiro, onde está acontecendo a 32º curso dos bispos organizado pela Arquidiocese do Rio de Janeiro. São mais de 80, quase 80 bispos de diversas regiões de todo o Brasil, onde nos encontramos para estudar sobre o tema Novas Comunidades e também a evangelização hoje. Na semana passada, na segunda-feira, nós tivemos também aqui a presença de alguns convidados nesta casa, nessa residência, onde é exatamente o local onde o Papa João Paulo II, o Papa Francisco e também o Cardeal Ratzinger, antes de ser Bento XVI, se hospedaram aqui no Rio de Janeiro. Como vocês podem observar, uma casa no estilo mais colonial. Lá no fundo, como vocês podem ver, nós temos ali os jardins que foram restaurados justamente para a vinda do Papa Francisco em 2013. E o detalhe desse jardim é que ele foi restaurado com um projeto de reproduzir os exercícios espirituais de Santo Inácio, como o Papa Francisco é jesuíta, para recordar um pouco a sua espiritualidade. Cada planta é uma característica da espiritualidade humana, do encontro com Deus. Cada planta tem a sua característica pessoal. No centro, a cruz, caracterizado com 4 pontos, cada semana, nos exercícios espirituais de Santo Inácio. Um outro detalhe também desta sala, nós podemos observar, logo aqui, esta placa que foi colocada no ano de 1997, quando de 2 a 5 de outubro, o Papa São João Paulo II esteve aqui e permaneceu nesta casa por ocasião do seu 2º encontro mundial com as famílias. É uma casa emblemática porque não somente João Paulo II, mas tantas outras personalidades, como disse, o Cardeal Ratzinger esteve também aqui e foi quem inaugurou o primeiro curso para os bispos aqui no Rio de Janeiro. Isso há 32 anos atrás. Aqui também nós podemos observar quando o Papa, em 1980, antes de 97, também esteve aqui pela primeira vez, de 1 a 3 de julho, quando passou pelo Rio de Janeiro. É uma casa realmente, como disse, inclusive o Papa João Paulo II plantou uma árvore aqui no Centro de Estudos do Sumaré. E por último, em 2013, nós temos aqui esta placa que foi colocada para a ocasião da Jornada Mundial da Juventude, quando o Papa Francisco esteve presente e se hospedou aqui nesta casa, no Centro de Estudos do Sumaré. A casa se chama, nesta casa, Santo Padre, Papa Francisco, permaneceu de 22 a 28 de julho de 2013, nesta casa de Nossa Senhora da Assunção, que é como chama esta casa. Além desta residência onde se hospedaram os papas, nós temos também o Centro de Estudos, onde conseguimos hospedar para retiros, congressos, mais de 80 pessoas em quartos individuais e quase 200 em quartos coletivos. Então é um lugar realmente preparado para esses encontros específicos, como o curso dos bispos que nós estamos realizando. E para hoje, para o nosso encontro de hoje, nós trouxemos também alguns convidados, que eu gostaria então de trazer aqui conosco. Dom Roberto Ferreria Paz, bispo da Diocese de Campos, Dom Roberto Lopes, vigário episcopal para a vida consagrada aqui no Rio de Janeiro, e Padre Alexandre Aui, superior-geral dos padres Schoenstatt. Por favor, bem-vindos ao nosso encontro aqui hoje. Boa noite. Boa noite. E nós, nesse encontro de hoje, nós estamos falando nesse 32º curso dos bispos aqui no Rio de Janeiro, sobre novas comunidades e a evangelização hoje. Dom Roberto Ferreira Paz é responsável na CNBB por esse tema das novas comunidades. Dom Roberto Lopes, além também de trabalhar com as novas comunidades, a vida consagrada aqui no Rio de Janeiro, também cuida um pouco da nossa causa das beatificações e canonizações dos santos aqui na Arquidiocese. E Padre Alexandre Aui, que também já foi hóspede aqui nessa residência, também em outra ocasião, quando o Papa esteve aqui, não sei se todos vão lembrar, obviamente, mas
Padre Alexandre Auí foi o secretário do Papa Francisco no período da Jornada Mundial da Juventude, chamado pelo próprio Papa por telefone para estar aqui como secretário do Papa. Então, começando com Dom Roberto Ferreira Paz, da nossa querida Diocese de Campos, esse tema das novas comunidades, o senhor como referencial, o bispo referencial na CNBB, o que esse tema traz como, embora falando novas comunidades, comunidades que existem já algumas há 40 anos, o que esse tema traz de curiosidade para a nossa igreja no Brasil, para quem está ouvindo esse termo novas comunidades pela primeira vez? Olha, um grande desafio, inclusive estamos numa fase de fazer um cadastramento de todas, já temos 643, mas é óbvio que há outras comunidades de fato ainda não reconhecidas, mas que são um grande impulso para a evangelização. Elas, digamos, estão presentes onde as estruturas pastorais mais ordinárias não chegam e trazem os carismas. Carismas para os jovens, carisma para doentes, carisma para diversas situações que são, evidentemente, frutos do Espírito Santo. Cabe a nós, CNBB, os pastores, exercer um trabalho de discernimento, acompanhamento e integração. E nós fazemos isso, e me parece, das conquistas desta edição do Curso dos Bispos, é um olhar mais abrangente, mais positivo e mais esperançoso desse fenômeno das novas comunidades no Brasil e no mundo. O que são carismas? Para quem, de repente, entende carisma somente um único significado, mas o que são carismas dentro da igreja? São dons do Espírito Santo para a edificação da igreja, que devem ser autenticados pela hierarquia, pelos pastores, ajudando. Roberto Lopes, na sua conferência hoje, na parte da manhã, o senhor nos falou o seguinte: o Concílio Vaticano II muito contribuiu, pois através da concepção de uma igreja toda ministerial, mesmo tendo presente as distinções próprias das funções de cada parcela do povo de Deus, procurou-se superar lentamente aquela visão de uma igreja marcadamente clerical, na qual aos leigos eram confiadas funções unicamente subordinadas e executivas. Todo o povo de Deus, formado por leigos e leigas, ministros ordenados, membros da vida consagrada, é sujeito da missão da igreja. O que nós podemos reforçar sobre isso que o senhor acabou de dizer? O meu tema seria justamente um pequeno panorama sobre a questão desse fenômeno religioso, né? Essas novas comunidades. E quando nós olhamos tudo isso, né, nós vemos hoje, e o Espírito Santo, carisma, em cada época. Para nós parece ser assim algo extraordinário, né? Mas quem são esses leigos, né? Esses leigos hoje que estão dentro das grandes metrópoles, como no próprio Rio de Janeiro, né? Deus está na cidade, né? E quando nós olhamos já a própria história, seja no Brasil, da Arquidiocese do Rio de Janeiro, nós sempre tivemos, já desde o início, desde 1500, né, os próprios beneditinos estão desde 1590 no Rio de Janeiro, então houve muitas transformações, né, e mudanças de épocas e crises. E desde o início do cristianismo, nós podemos perceber que, pouco a pouco, quando a vida consagrada foi se organizando, ela foi se organizando, mas de uma maneira assim, segundo a necessidade daquela época, né? Então sempre foram respostas. Por isso, durante esses dias, dentro da nossa fala, a gente procurou fazer um panorama, uma viagem na história da igreja, a questão desses carismas que foram tão necessários para aquela época. Um exemplo concreto, a figura de São Francisco e de São Domingos, né, no seu tempo, a figura de São Bento no século VI, né? Quando nós olhamos também o próprio século XIX, que foi tão rico com a figura de Leão XIII, ele era um papa que eu diria, dentro da linguagem do Papa Francisco, um papa em saída, né? E ainda mais dentro de tanta revolução moderna, do mundo moderno, né? A gente vê assim que quase todos aqueles fundadores que se apresentavam eram urgente,
né? A gente vê até a questão depois da Primeira Guerra Mundial, a Segunda Guerra Mundial, grupos que se organizaram, leigos e religiosos, que se organizaram para atender até a demanda daquela guerra terrível, né, junto aos nossos irmãos hebreus, né? Então, hoje também não é assim. E todos começaram, o primeiro movimento sempre são com os leigos. Depois, devido à necessidade da Eucaristia, do sacramento, foi se institucionalizando a questão. Por isso que eu falo sobre essa clericalização, né? Onde vai se formando. E hoje, nas novas comunidades, essa resposta, dando aquilo que nós vivemos o dia a dia aqui na Arquidiocese do Rio de Janeiro. Aqui mesmo onde nós estamos, nós tínhamos grupos antigos, servitas, as servitas, né? Seja hoje no Complexo do Alemão, mesmo na Maré, mas hoje essas comunidades novas são leigos que assumem para ter um diálogo e dando uma resposta, seja de uma forma daqueles mais necessitados, mas dentro dessa linguagem de hoje, né? Por isso que a gente vê comunidades como a Preciosa Vida, que estão no lugar daqueles grupos que se institucionalizaram, né? E que hoje começa a roda viva tudo de novo, mas sempre, a princípio, com os leigos, e depois vai, por isso que é um fenômeno, né? Alguns, às vezes, permanecem desse estado laical, e cada um dentro do seu estado de vida, mas em outros momentos, algumas vão se institucionalizando como religiosas, né? Nós temos também um caso, Olhar Misericordioso, que é um dos grupos que cresce não só aqui no Rio, como no mundo, nos Estados Unidos e outros lugares, que são propriamente a grande força, não é a parte dos religiosos, mas sim dos leigos, o laicado que ele leva essa beleza. Por isso que João Paulo II, ele foi aquele que deu um grande impulso, né? Ele acreditou no leigo, e a gente vê que Bento XVI, da mesma forma, ele viu a riqueza, né? O padre mesmo citou a questão da visita ad limina do episcopado alemão. Ele foi muito duro, mas ele mostrou a importância das novas comunidades e dos leigos, né? Saber acolher, e também o Papa Francisco lhe dá essa continuidade. Bom, você que está nos acompanhando aqui pela Rede Vida de Televisão, você que ligou sua televisão, você entra no canal agora, nós estamos aqui diretamente do Rio de Janeiro, do Centro de Estudo Sumaré, onde nós estamos fazendo um diálogo com os bispos. E aqui, bispos e quem sabe futuros bispos, não sei. Mas nesse diálogo nós estamos falando sobre as novas comunidades e a evangelização hoje. E hoje nós temos aqui Dom Roberto Ferreira Paz, bispo da Diocese de Campos, Dom Roberto Lopes, beneditino e também vigário episcopal para a vida consagrada no Rio de Janeiro, e Padre Alexandre Aui, que é padre superior geral dos padres de Schoenstatt. Mas também, durante alguns anos, foi também secretário do dicastério para os leigos, família e a vida na Santa Sé. E eu, trazendo essa pergunta diretamente, nós falamos, o Dom Roberto falava agora sobre a importância do leigo, de comunidades, congregações que se institucionalizaram hoje, nos dias de hoje, mas eu gostaria de ir um pouco antes, né? Nós falamos um pouco na segunda-feira, mas muita gente talvez não tenha assistido. O que é uma nova comunidade? Nós poderíamos até dizer que, por exemplo, na época de São Bento, ali nós tínhamos novas comunidades. Qual é o papel do Espírito Santo nesse movimento de uma igreja viva realmente que ao longo do tempo vai criando, suscitando essas participações do leigo da vida ministerial na igreja? Na verdade, as novas comunidades é uma expressão que nós temos usado depois do Concílio Vaticano II, ou seja, elas começam a surgir aí pelos anos 80, 90, são novas, mas na verdade já não são tão novas, são novas como um fenômeno onde normalmente nós temos em uma mesma comunidade a presença de leigos casados, leigos consagrados que fazem a opção do celibato pelo reino, temos sacerdotes, ou seja, e vivem o mesmo carisma que os une, vivem vida comunitária. Então, muitas comunidades com características semelhantes, muitas delas surgem da corrente de graça da renovação carismática católica, e assim, especialmente no Brasil, mas também os papas
começar a falar dos movimentos e novas comunidades. E, de fato, para, de alguma maneira, dar um nome a esse fenômeno, que é certamente um impulso do Espírito Santo, como dizia Dom Roberto Abad. O Espírito vai dando respostas aos tempos. E o tempo atual, o tempo em que vivemos e o tempo posterior ao Concílio Vaticano II, surge essa primavera de movimentos, de novas comunidades, onde a presença laical é muito forte, justamente no mundo secularizado, no mundo que precisa que o leigo recupere o valor do seu batismo, justamente para poder mostrar dar o seu testemunho no meio do mundo, né, nas realidades temporais. E essas comunidades, justamente, elas, algumas têm formas de consagração, mas normalmente não é para sair do mundo, mas é para ser fermento na massa, para trabalhar justamente em âmbitos que hoje o Papa chamaria de periferias existenciais, com os mais pobres. Nessa semana tivemos a experiência de ir a um shopping aqui no Rio de Janeiro, onde uma comunidade nova faz um trabalho de evangelização, e sabemos que aqui em vários lugares do Rio de Janeiro, vários shoppings, além de também todo o trabalho que essas comunidades fazem nas favelas, nas comunidades aqui do Rio de Janeiro, ou seja, são carismas de fronteira, que de alguma maneira, inspirados pelo Espírito, a partir do seu batismo, sem necessidade necessariamente de uma consagração especial, simplesmente pela força do batismo, como leigos, a partir das suas profissões, daquilo que sabem fazer, vão santificando, vão sendo presença de Deus no meio do mundo, vão dando testemunho e convidando as pessoas a um encontro autêntico com Jesus Cristo. Anunciam o querigma como força fundamental, vivem em comunidade e dão testemunho de vida comunitária. Então, essas novas comunidades, que talvez para aqueles que ainda não conseguiram colocar, né, dentro do seu esquema, mas do que vocês estão falando? Estamos falando de comunidades, algumas já foram mencionadas, né, mas também, por exemplo, Canção Nova é uma nova comunidade, Shalom é uma nova comunidade, e tantas outras aqui, me vem também a Família da Esperança, uma nova comunidade, né, as Fazendas da Esperança, que são as que nós, no Dicastério dos Leigos da Família e a Vida, onde eu trabalhei por 5 anos, acompanhávamos mais de perto, porque elas já têm um caráter internacional, já foram aprovadas pela Santa Sé. Mas no caso das comunidades nascidas do Brasil, nós temos só 3 dessas comunidades, as que eu acabei de mencionar. Mas, por outro lado, também tem muitas que têm o reconhecimento diocesano e outras que ainda não o têm, estão nascendo, talvez algumas vão ficar simplesmente como um grupo de oração, outras vão se tornar uma comunidade mais ampla, onde vão indo a outras dioceses, vão talvez indo a outros países, e assim, né, espalhando o seu carisma, esse dom que receberam do Espírito Santo a serviço da igreja, da edificação da igreja. E esse carisma, esse dom específico dessas novas comunidades, ou de uma comunidade, entendendo que comunidade, não especificamente, é somente a comunidade paroquial, né, mas hoje podemos até dizer, como em algumas comunidades, não creio que exista uma nova comunidade digital, mas até as comunidades digitais, mas que essas novas comunidades, não só eles, mas todas as outras realidades da igreja também evangelizam dentro dessas realidades, desses ambientes digitais. Mas essas comunidades são especificamente ligadas somente à renovação carismática? Não, parece que já há alguns anos atrás aqui se fez um grupo de trabalho pela CNBB e procurou fazer um certo levantamento. Agora talvez a gente tenha mais condições de precisá-lo, talvez o senhor pode dizer. Sabemos que a grande maioria vem da experiência da renovação carismática, mas uns 10% talvez não. De outras realidades. Nós, inclusive, o nosso grupo de trabalho se chama das expressões carismáticas, tratando de não colocar só aquelas comunidades que, claro, se identificam com filhas ou das famílias relacionadas à RCC. Tem comunidades que, claro, podem seguir uma espiritualidade carismática, mas são carismas de serviço, que estão mais vinculados a outra espiritualidade também. Então, claro que 90% mais ou menos é ligado à RCC. Então, nós queremos falar um grande guarda-chuva de todas as... Papa João Paulo II, hoje, em uma fala do Dom Catelã, ele falava sobre os critérios para um discernimento.
né? Muitas das vezes, vários grupos se reúnem, ou através do grupo de oração, ou através de outros movimentos, ou através de outras realidades dentro da igreja. E se falava muito sobre esse critério, desse discernimento, né? De continuar junto, trabalhar juntos, e, enfim, até chegar àquilo que hoje nós temos como essas grandes comunidades, ou as comunidades menores que nós temos em diversas realidades, cidades, dioceses, arquidioceses do Brasil. E ele selecionou 5, que diz o seguinte: São João Paulo II oferece 5 critérios, né? Expressar concretamente a busca de santidade, ser lugar de anúncio de educação na fé, disponibilidade em aceitar o magistério do Papa, as orientações pastorais do bispo e manifestar estima por todas as formas de apostolado, participação na finalidade apostólica da Igreja e atuação evangelizadora coerente e atuação na sociedade em conformidade com a doutrina social da Igreja. Eu gostaria de destacar que o senhor até mesmo falasse sobre esse ponto 5, sobretudo essa atuação na sociedade em conformidade com a doutrina social da Igreja, né? Porque às vezes, até mesmo uma comunidade, ou até mesmo grupos, nós nos dedicamos muito somente a uma espiritualidade, às vezes desencarnada da sociedade onde nós vivemos. E é preciso também, de uma certa realidade, como nós temos as novas comunidades, as congregações, que no seu carisma também, a sua vida espiritual consistia também o trabalho, a preocupação, a caridade e a inserção dentro da sociedade. Imaginemos, você também é tijucano, é carioca, sabe a realidade do Rio de Janeiro, uma cidade complexa, difícil, de diversas realidades sociais, diversas realidades culturais. Como ser, então, dentro desse processo de discernimento, um leigo participante de uma nova comunidade ou não, mas dentro dessa realidade exercendo o seu carisma, né, de batizado dentro dessas realidades? Por exemplo, nos movimentos que são diferentes da comunidade, por exemplo, o movimento focular tem a chamada política de comunhão. Teve um grande prefeito, nós conversamos com o Papa Jorge Lapira, que impactou. Agora, novas comunidades também, elas podem, nesse trabalho de promoção humana integral, incidir em políticas públicas do resgate, por exemplo, aos dependentes químicos. Muitas comunidades estão nessa linha do resgate a essa comunidade, a Preciosa Vida, trabalha com comunidades periféricas que estão, digamos assim, em vulnerabilidade, inclusive pela presença justamente do tráfico. Então, o resgate, a evangelização dessa realidade, certamente é muito importante, ser fermento transformador. Eu pertenço também à Comissão Nacional do Laicato. Nós tivemos o ano do Laicato, o documento 205, que já seja numa nova comunidade, já seja em uma associação profissional, o leigo deve ser sujeito, agente transformador da sua realidade. E a política é a mais elevada forma de caridade. Ele não pode se abster de um voto consciente, lúcido, mas mesmo a política é muito mais abrangente. Sim. Ser sujeito significa justamente ser o protagonismo do leigo, e as novas comunidades, o que podem fazer de diferente é dar uma espiritualidade cristã, para não se dissolver esse fermento. Ao contrário, qualificar, Nós vamos a um brevíssimo intervalo para você beber uma água, esticar suas pernas. Daqui a pouco nós voltamos. E lembrando que esse programa também depois vai ficar reprisado na Web TV Redentor. Você pode assistir novamente e pela Rádio Catedral aqui no Rio de Janeiro. Daqui a pouco nós voltamos.
A gente não deve negar nunca. Ah, Deus sempre capacita os que chama. Boa noite, você que está nos acompanhando aqui pela Rede Vida de Televisão e também depois pela Web TV Redentor e Rádio Catedral do Rio de Janeiro. Nós estamos no Centro de Estudos do Sumaré, aqui no Rio de Janeiro, não é São Paulo, é Rio de Janeiro, onde nós estamos no 32º Curso dos Bispos, organizado pela Arquidiocese do Rio de Janeiro. São aproximadamente quase 80 bispos de diversas realidades, regiões do Brasil, que participam desse curso anual, com o tema esse ano, Novas Comunidades e Evangelização Hoje. E nós estamos aqui presentes, você que está nos acompanhando agora, que você que ligou agora a sua TV ou colocou no canal para assistir o programa, nós estamos com Dom Roberto Ferreira Paz, que é bispo da Diocese de Campos, Dom Roberto Lopes Abade, que é vigário episcopal para a vida consagrada e também cuida das canonizações e beatificações aqui no Rio de Janeiro, e Padre Alexandre Aui, ele que é o superior geral dos padres de Schoenstatt, do movimento de Schoenstatt no mundo inteiro, né? Então, esse encontro de hoje, estamos falando sobre as novas comunidades, e eu pergunto a Dom Roberto Lopes, né? Sobre a vida consagrada, o que é necessário e como um jovem, por exemplo, pode distinguir sobre a vida consagrada, também numa paróquia, como ele pode, qual o tipo de discernimento, o primeiro passo que ele deve dar, falando aos jovens hoje de modo geral, para aderir ou deixar realmente ser levado por essa voz que Deus convida para esse discernimento vocacional? Muitas vezes depende da própria paróquia de origem. Nós temos paróquias, os padres diocesanos e religiosos, né? E dependendo do testemunho, a própria vida, é evidente, se um jovem ele está numa paróquia redentorista ou agostiniana, é natural que é o primeiro passo, né? E por isso que é muito interessante a maneira como se acolhe os jovens. Saber ouvi-lo, direcionar os caminhos, né? Agora, uma coisa é interessante em qualquer parte do mundo, a gente observa, há um fascínio por São Francisco, primeiro na parte masculina, né? Então, ali é o grande movimento. E aí o jovem ele começa a realmente verificar e fazer as suas experiências, né? E com isso a igreja deve estar aberta a tudo. O próprio Rio de Janeiro é muito rico na vida consagrada. O Rio de Janeiro, diríamos assim, nós temos quase todas as expressões. Só falta no momento colocar as viúvas, que vêm primeiro, né? Mas até o momento na história do Rio, pelo menos nós não temos. Mas nós temos as virgens consagradas, e hoje é muito interessante, por que está crescendo as virgens consagradas, que é uma das primeiras expressões na igreja? Por causa do trabalho pastoral dos nossos irmãos, de maneira particular, padres diocesanos nessa área, que falam e têm levado, né? Depois, sobre a questão dos institutos apostólicos também, né? Nós temos vários, as irmãs de Schoenstatt, Instituto Apostólico, né? E vários outros. Então, nós podemos ver assim, e chegando até esses grupos mais novos hoje, como Toca de Assis, Comunidade O Caminho, as Irmãs da Caridade. E, por incrível que pareça, apesar de tudo que nós temos aqui, que não é tão fácil, a questão da cidade do Rio de Janeiro, mas o Rio de Janeiro dá muitas vocações, tanto masculina como feminina. Podemos ver o nosso seminário, está sempre cheio, nós temos uma resposta, e muitos desses meninos vêm de comunidades, isso porque os padres ali já trabalham muito. Paróquia Guadalupe, no Complexo do Alemão,
Que beleza de frutos, né? E o jovem faz a sua experiência, mesmo dentro das novas comunidades. As novas comunidades se tornam, às vezes, um trampolim para a vida contemplativa, como nós temos vários. A Aliança de Misericórdia dá várias monjas carmelitas, clarissas, né? Então a gente vê assim que mesmo os carismas, o Espírito Santo ele faz o que ele quer, né? Então nós podemos ver que mesmo essas novas expressões hoje, elas também contribuem, como o próprio neocatecumenal, movimento, o número pelo mundo, na Itália, mesmo aqui em Brasília, o número de vocações contemplativas que saem também desses movimentos, né? Comunhão Libertação também. Então, quando a gente fala sobre esses 643 comunidades no Brasil, mas nós chegamos ali em torno de quase de 800 e pouco, mais ou menos, no Brasil, com as outras expressões, nós temos também esses outros movimentos que ajudam. E o jovem, ele justamente, se tem um padre, e no caso das mulheres religiosas, aquelas que vão às paróquias e mostram o seu rosto, porque os meninos, os jovens, os rapazes, eles veem os padres, eles veem os freis, não é? Assim, mas muitas vezes você não vê quase a voz da religiosa, não é? As próprias irmãs de Xanxo têm vocações, esse ano já foi umas 2 ou 3, né? Agora ainda foi há poucos dias, foi mais 3 jovens para o México, para o noviciado das Irmãs da Caridade, né? Para o Convento de Santa Teresa. O Convento de Santa Teresa está saindo religiosas, monjitas pela janela, né? A nível de vocação. Então é a beleza. O jovem ele dá uma resposta. E depois da Jornada Mundial de Juventude, a gente percebe um movimento bem maior. Por isso que é esse grande fenômeno, né? E a beleza do laicato também, das novas comunidades, ele é um terreno fértil também para as novas comunidades. Quantos jovens que passam pela Canção Nova, pela Shalom, depois acabam invertendo e indo para uma vida contemplativa ou para uma outra congregação. Agora é evidente, né? A grande figura que eu vejo assim a nível mundial, somente para a parte masculina, é São Francisco. Olha que eu sou beneditino, podia puxar pelo meu lado, mas realmente eu também no início também me apaixonei pelo Largo de São Francisco de São Paulo, né? Mas custou, né? E foi até no Schoenstein ali, no santuário, que eu fui fazer o meu discernimento com um padre suíço que me ajudou. Por isso que como é importante, né, aquele saber acolher, né? E vejam assim, era um padre que frequentava a minha casa e nunca tinha falado com ele sobre vocação. Mas quando eu vi no Santuário de Schoenstein, celebrando a missa, termina, eu vou perguntar o que ele está fazendo aí. E ele me pergunta, o que você está fazendo ali? Eu falei, estou procurando alguma coisa, mas não sei, né? Então é isso que o jovem também, eu creio, não mudou. Muda os tempos, mas sempre dentro desse processo o jovem está em busca. Mas nós precisamos estar atentos, saber acolher e ouvi-los e acolher com carinho. Dom Roberto, obviamente que essas novas comunidades, a grande maioria das pessoas que já estão inseridas dentro da igreja, sabem o significado das novas comunidades e sabe também que existem membros jovens, solteiros, casados, a comunidade de vida, a comunidade de aliança. Eu queria que o senhor explicasse um pouquinho para quem está nos assistindo hoje essa diferença, comunidade de vida, comunidade de aliança, e que também que várias pessoas, independente se é casada ou não, jovem ou menos jovem, podem fazer essa experiência caso Deus conduza para conhecer uma nova comunidade, e que isso também não significa que haverá uma oposição ou uma concorrência com uma vida paroquial, uma comunidade paroquial. Bom, dentro da tipologia das comunidades, o senhor colocou bem, comunidades de aliança e comunidades de vida. As comunidades de vida são aquelas que chegam a uma condivisão da sua vida com compromissos semelhantes à consagração e assumindo, às vezes, o celibato. E, inclusive, comunidades, por exemplo, Shalom tem uma comunidade de vida. O que faz a comunidade de vida? Assume compromissos celibatários, assume a integralidade da doação e da entrega a Cristo. O professor Navarro nos explicava que é melhor usar compromissos, sinais de entrega, como sinais de entrega.
de um projeto de vida. Já a comunidade de aliança não tira o leigo das suas atividades normais e correntes. O leigo continua trabalhando ou desempenhando outras atividades na família ou aquelas atividades que são da sua vida corriqueira, seu projeto de vida como leigo inserido na secularidade, não no secularismo, na secularidade. Então, não perde essa índole secular do leigo e, evidentemente, tem também compromissos, mas são compromissos de oração, compromissos de serviço, e tem vida comunitária na comunidade que assume. Não é? As comunidades dela, por exemplo, eu em Campos, a comunidade de Shalom só ficou agora com elo laical. A comunidade de vida não, porque a sustentabilidade da comunidade de vida é toda a comunidade que contribui. Então, às vezes, se torna um pouco desafiadora. Agora, vão voltar. Então, quero dizer com isto que são formas complementares. E tem muitas, eu diria, que são só comunidade de aliança. Não tem essa ramificação. Só tem comunidade de aliança. Por exemplo, Sagrada Família, onde está inclusive o coordenador Ítalo Fassanella, coordenador das novas comunidades, é só uma comunidade de aliança, porque visa a família. Certo? Todas aquelas que têm o carisma familiar, muitas vezes, só são comunidades de aliança. Também, como já foi referenciado, tem novas comunidades que se aproximam da vida consagrada. Por exemplo, aqui na América Latina não são comuns, mas na Europa tem muitas comunidades monásticas, novas comunidades monásticas. Por exemplo, Essed tem um viés monástico. Essed. Vai Kelly, foi muito conhecido. Sim, então agora o importante é que não chegam a ser vida consagrada propriamente dita. Se assemelham com compromissos e continuam. Porque tudo isso ainda, embora sejam comunidades de 40 anos, o direito ainda não cristalizou toda esta evolução. E é bom que não o faça, porque é vida. O direito vem depois, não é? Falando de direito, então, falando de constituições, o senhor que trabalhou mais de 5 anos no dicastério para os leigos, família e vida, né? É um dos órgãos do Vaticano que praticamente dão todas as diretrizes e acompanham os grandes movimentos internacionais também. Primeiro, como foi ser chamado pelo Papa para ser secretário desse dicastério, né? E qual é o papel desse dicastério? E de uma forma, nós estamos falando muito da nossa realidade enquanto Brasil, embora tenhamos citado as realidades internacionais, mas como o senhor vê também essa realidade das novas comunidades no mundo? Embora nós tenhamos particularidades, cada país tem a sua cultura e a sua particularidade. Bom, sem dúvida, para mim foi uma grande surpresa. Eu trabalhava aqui no Brasil, em geral, sempre com juventude, 16 anos trabalhando com jovens, no movimento de Schanstatt, coordenando também o trabalho dos assessores do movimento, exatamente. A JMJ, justamente pelo envolvimento com os jovens, eu também acabei me envolvendo com algumas coisas da JMJ. E depois de alguns anos, 2017, foi quando eu fui chamado para participar desse dicastério, e foi uma grande surpresa, mas também uma grande escola, porque foi o primeiro dicastério criado pelo Papa Francisco, unindo 2 antigos pontifícios conselhos, o que era responsável pelos leigos e o que era responsável pela família. Então já era como uma primeira grande estrutura que unia muitas coisas, então muitas atividades, muito trabalho de acompanhamento da Santa Sé em diferentes temas. Obviamente o tema das famílias,
mas também o tema dos jovens, de fato é o dicastério responsável pela JMJ, é o dicastério responsável pelo Encontro Mundial de Famílias, mas não só isso, todos os movimentos e associações internacionais de fiéis também estão sob a responsabilidade do dicastério, aí vem essa parte mais jurídica, de acompanhamento da aprovação internacional, como... Laicato está dentro do dicastério, que é 90 e tantos % da vida da igreja. Então, de fato, é uma responsabilidade muito grande, né? Porque a maioria dos cristãos são batizados e não são nem sacerdotes, ou seja, não tem o sacerdócio ministerial e não tem a vida consagrada. Então, é uma grande parcela do povo de Deus que está realmente vinculada ao dicastério. Então, o Papa insiste muito na formação dos leigos, nas paróquias, em geral, a formação que os próprios movimentos dão aos leigos. O dicastério tinha a responsabilidade também pela pastoral tem a responsabilidade pelo tema da vida, né? Então, como acompanhar temas de bioética, especialmente a vida humana, né? E assim, foi para mim uma grande escola de aprender tantas coisas com as quais eu não tinha tanto contato, como, por exemplo, temas do direito canônico, no caso dessas realidades associativas dentro da igreja. Mas é também uma grande oportunidade de ver a riqueza da igreja, ou seja, isso sim em nível internacional. A minha experiência, embora eu tenha tido uma formação fora do Brasil, durante muitos anos foi aqui no Brasil, foi uma realidade mais de América Latina, mas a gente vê, digamos, a criatividade do Espírito Santo em tantas iniciativas no mundo inteiro, né? Ou seja, tanta gente boa procurando fazer o bem, procurando fazer a caridade, procurando falar de Jesus, de evangelização, ou seja, são inúmeras realidades no mundo inteiro. Quando os bispos passavam nas visitas ad limina e falávamos desses temas também, quantas iniciativas a favor da família, a favor dos jovens, também tantos desafios, né? Mas então assim, a gente chega a ter uma visão da Igreja Universal e sem dúvida os movimentos, as novas comunidades que surgiram especialmente depois do Concílio Vaticano II, mas algumas inclusive antes, o movimento de Chester surgiu em 1914, mas de fato muitos desses movimentos também, como os focolares, surgiram também antes do concílio, mas o seu grande florescimento foi depois do concílio, né? E de fato são uma grande força evangelizadora dentro da igreja, uma força viva, uma força de missão, porque normalmente tem uma impronta missionária, tem um entusiasmo, essas novas comunidades trazem um verdadeiro, e os movimentos trazem um verdadeiro entusiasmo pela fé. São pessoas que normalmente têm um itinerário formativo, então recebem uma formação que às vezes é o que mais falta nas nossas comunidades paroquiais, então podem dar uma contribuição muito efetiva à vida das paróquias, podem colaborar na catequese, na vida litúrgica, no serviço da caridade, e enriquecem de fato a vida das paróquias, a vida das dioceses. Isso a gente vê pelo mundo inteiro, né? Então assim, a importância dos movimentos, das novas comunidades, como uma força muito significativa no período do pós-concílio, é algo que se nota. Talvez em alguns movimentos mais antigos, em algumas realidades, existe também o perigo, se não são suficientemente acompanhados, estimulados pelos bispos, valorizados, podem chegar a uma certa estagnação, em alguns casos, inclusive, um certo declínio, especialmente em zonas muito secularizadas como na Europa. Mas continuam sendo uma força viva que cresce em outras partes, como, por exemplo, na África, na Ásia, em muitos lugares da América Latina, nos Estados Unidos, ou seja, a gente vê essa variedade, né, da Igreja Universal, mas que, sem dúvida, os focos de crescimento vão se deslocando, né? Então, depois de uma Europa que praticamente evangelizou o mundo, a América Latina é hoje ainda a metade da Igreja Universal, é o continente da esperança, como João Paulo II falava, mas hoje talvez já seja, também merece o mesmo título, a Ásia e a África, né? Porque a igreja tem crescido muito nesses continentes. Diante dessa realidade, você falou bastante desse suporte e dessa ajuda que essas comunidades podem dar até mesmo na vivência paroquial. E aí nós temos às vezes duas realidades que se tornam conflitantes, né? Às vezes o entendimento que
um jovem que sai ou um casal que sai de uma paróquia para pertencer a uma nova comunidade, não é que a comunidade está tirando da paróquia, ou nem a comunidade deve entender que ela tem que ir, como nós costumamos dizer, pescar dentro do próprio aquário. Mas é uma vida dinâmica, né? E que o Espírito nos conduz, e toda pessoa, todo batizado tem a liberdade de escolher, ou simplesmente, não simplesmente, mas trabalhar, exercer sua missão, seu apostolado dentro de uma paróquia ou dentro de uma nova comunidade. Então, ou seja, isso não tem, uma não se opõe à outra, correto? Sim, embora sabemos que existem às vezes situações de conflito, mas talvez o princípio básico é que um movimento, uma nova comunidade que está reconhecido pelo bispo é igreja. E tudo o que fazem é igreja. O fazem a partir do batismo, a partir desse dom do Espírito Santo que receberam. E porque a igreja deve também estar em comunhão com a igreja diocesana e também muitas vezes com a igreja paroquial. Portanto, é de fato uma retroalimentação. Ou seja, vimos nesses dias como, por exemplo, ali a paróquia onde está o shopping do qual falamos, ela tem se beneficiado do trabalho, do serviço desta nova comunidade ali que acolhe no shopping as pessoas e as encaminha tantas vezes para os processos de iniciação cristã na paróquia, que fala da beleza, né, do ser cristão e os integra numa comunidade. Obviamente também essa comunidade partilha o seu próprio carisma e isso está bem, porque no fundo é aquilo, né, a boca fala do que o coração está cheio, é a própria experiência que essas pessoas tiveram de conversão, de encontro com Jesus Cristo, mas isso só pode redundar em bem da igreja. Então, ver os movimentos, as novas comunidades como competidores, né, é de fato uma visão estreita. Por outro lado, os movimentos novas comunidades não podem se ver como separados da vida da igreja, ou seja, justamente ele floresce na medida em que está enraizado na comunidade paroquial, em alguns casos em centros de evangelização, mas sempre sob com a bênção do bispo, com o acompanhamento do bispo, ou seja, é importante que se dê essa retroalimentação, ou seja, de fato, as paróquias, muitas paróquias, infelizmente, não têm a força evangelizadora que esses grupos trazem. Portanto, acolhê-los só pode redundar em bem para a vida da comunidade. Bom, você está nos acompanhando, estamos aqui pela Rede Vida, falando um pouco sobre as novas comunidades e evangelização hoje. Está acontecendo no Rio de Janeiro, que vai se encerrar amanhã, o 32º Curso dos Bispos, organizado pela Arquidiocese do Rio de Janeiro, onde estão participando quase 80 bispos de todo o Brasil, de diversas realidades. E aí eu pergunto a Dom Roberto, essa experiência você já participou de diversas outras edições dos cursos dos bispos, trazendo profissionais, também estudiosos, aprofundadores desses temas que foram apresentados, não só sobre as novas comunidades, mas tantos outros. Como além de participar, por exemplo, de uma Assembleia dos Bispos que acontecerá esse ano, mas às vezes uma grande quantidade de atividades, de resoluções, não sei, como é esse encontro, normalmente, com os bispos que acontecem aqui, para ter essa ideia, um pouco um panorama dos bispos, de uma certa forma, do episcopado brasileiro? Bom, as Assembleias Gerais se caracterizam por uma agenda muito ampla, são 20 temas às vezes, e a gente não tem quase, não pode respirar. O curso dos bispos já aprofunda um tema, então tem a possibilidade de fazer esse processo. Por exemplo, trouxemos os fundadores, fizemos painéis dessa interação com eles, depois fomos à parte do iluminar com o aspecto teológico, o aspecto do direito canônico e depois o agir, as várias possibilidades, os vários horizontes que ficam aí. Agora, são instâncias diferentes. Uma Assembleia Geral tem também um aspecto de decidir. Aqui não se decide nada.
são decisórias, mas muito instigantes. E, desde 89 até agora, tem sido uma riqueza, porque se traz também, muitas vezes, pessoas como Agui, do Vaticano, que nos mostram a Igreja Universal. Já a Assembleia Geral está focalizada fundamentalmente no que é a nossa realidade no Brasil, porque somos Conferência Nacional dos Bispos do Brasil e temos que acompanhar o nosso povo. Então, eu diria que as duas são necessárias, os dois momentos são necessários, e também nós temos aqui a beleza da confraternização um pouco mais livre, a possibilidade de ir a campo, por exemplo. Vocês estão citando o shopping. Foi uma experiência muito rica, ver aquele espaço Lolec de acolher as pessoas que passam aí, vão ao shopping e percebem, pô, mas o que é isto? Então, eu fico muito agradecido e sempre trato de vir, porque me edifica muito o curso dos bispos. É um grande testemunho de partilha, de condivisão e de formação permanente dos bispos também, que precisamos, para estarmos atualizados no nosso magistério. E, Dom Roberto, o senhor também acompanha, não vamos fugir do tema das novas comunidades, né? Mas sobre a espiritualidade juvenil, jovem, como protagonista, não só o jovem, mas o leigo como protagonista. Realmente nós temos aqui 2 câmeras que acompanham a nossa atividade também da igreja, e muitos ambientes também estão sempre inseridos dentro da realidade. Se nós perguntarmos, acho que sabem até os nomes dos objetos litúrgicos que são utilizados nas missas, né? Mas eu gostaria de falar especificamente de um jovem, né? Do Guido, né? O surfista, né? Médico, e o senhor está cuidando da causa da beatificação do Guido, né? E o Guido, já tive a oportunidade, morando em Roma uma época, de ver jovens de outros países que tinham dentro do seu livro, do seu marcador de livro, era o santinho do Guido, né? Ou já tinham ouvido falar desse jovem surfista que a igreja estava com a sua fama de santidade. Eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho, até para quem não conhece, sobre o papel do Guido hoje como jovem, né, como possível beato da igreja, mas também como estimulador para tantos outros jovens, né, que gostariam de repente, viver uma vida radical, mas não separada daquilo que é a vida real do jovem. E falar do Guido não é fugir da temática que nós estamos. Primeiro porque ele, como médico e quando sendo chamado ao presbiterato, ele vai ao encontro de Monsenhor Jonas Abib, pede uma licença como médico na Santa Casa e permanece aproximadamente 6 meses ali em Queluz e Cachoeira Paulista, atuando como médico ali nos ambulatórios, inclusive da Canção Nova do Padre Pio, e ao mesmo tempo fazendo discernimento. Foi o Monsenhor Jonas que ajudou. Jonas, né, saudoso Monsenhor Jonas, que com a fama de santidade toda também. E esses processos, todos os amigos se encontram. Eu sempre digo assim, eu gosto dessa ciranda do século XX, de João Paulo II com Teresa de Calcutá, João Paulo II, João Paulo II com Santa Dulce dos Pobres, Teresa de Calcutá. Essa ciranda dos santos do século XX. Não é diferente. E o Guido, depois que ele decide, ele vê que realmente Deus o chama, com ajuda, o instrumento de Monsenhor, ele retorna, começa a fazer filosofia e teologia. Estudei com ele. Como leigo, sendo que revoluciona, é um estudante diferente, eu digo hoje, porque quando nós fizemos a coleta de todo o material, a gente conseguiu também as suas provas escritas, seja no São Bento, como também no Seminário de São José. E ele realmente, a gente poderia assim, ele era normal, né? Porque as suas provas, ele respondia brilhantemente, todas as suas notas são brilhantes, como em medicina também,
como também estudante do Sagrado Coração de Maria em Copacabana. Ele sempre foi brilhante, mas ao mesmo tempo você vê que ele nunca deixou de fazer uma catequese em Mariologia, em Pneumatologia, em Dogmática, Sagrada Escritura. Ele respondia, mas ele provocava. Ele sempre, no coração dele, evangelizar é preciso, né? Ele sempre teve este lado. E fora que, então, ele corria a arquidiocese, ele era convidado pelas paróquias. Se nós temos algumas comunidades no Rio, hoje nós somos 43 comunidades, né? No Rio, no Regional Leste 1, aproximadamente 60. Mas muitas foram fundadas porque ele acabou também colocando fogo nesses fundadores. Isso é muito bonito, né? A questão dos santinhos em Roma, todas as vezes, todo ano eu vou 1 ou 2 vezes a Roma por questão da vida consagrada, mesmo também dos leigos, passei várias vezes ali no de Castério, né? Mas todas as vezes eu levo um material pesado, mas que eu acho que vale a pena. Onde eu deixo nas principais basílicas, Santa Maria Maior, é impressionante ver assim, você coloca de manhã, não tem mais nada, e eu não deixo tão pouco, né? E outras basílicas a gente vai colocando. E, ao mesmo tempo, a maneira como a juventude se encantou. Em 2017, eu fui convidado pelos franciscanos para o encontro franciscano do meeting, do festival de Medjugorje, com mais de 150 mil jovens, para falar sobre o Guido, né? E foi interessante que o Frei primeiro falou assim, olha, devido à agenda, o senhor vai ter que falar 20 minutos. E quando chegou 20 minutos, eu fui encerrando, e ele disse, vai, foi 60 minutos. Em cada momento, eu ia provocando, né? Vocês querem ser santo, isso, aquilo, e a juventude. E também fui com um casal que me assessorou, onde levei muitos santinhos, e foi muito interessante você ver. Hoje nós temos traduzido em espanhol, francês, inglês, alemão, polonês, temos inclusive lituano, né, japonês, né, e a figura dele. E ele, inclusive, vai estar na JMJ Lisboa, onde já passei em setembro, porque tem o padre Ricardo, que está já preparando também o diálogo com as mães de Chiara Lucci, com Carlos Acuti e a Nazaré, a mãe do Guido, né? São grandes testemunhos, jovens, esposas, maridos, filhos, enfim. Eu acho que a igreja, e assim nós estamos chegando ao final, mas eu queria concluir com essa fala também do Padre Alexandre, na conferência de hoje de manhã cedo, que dizia o seguinte, e aí eu deixo também uma fala para o senhor no final: a igreja é como uma mãe que abre as portas de sua casa, não só para que entrem mais filhos, mas também para que se sintam mais irmãos e possam sair juntos ao encontro de todos. É uma mãe de coração aberto. Eu acredito que essa é a missão da igreja, por isso é bonito ver os bispos refletindo sobre essa realidade, porque tem coração de pastor, tem coração de mãe. Como igreja, nós estamos aqui para, em primeiro lugar, acolher os dons do Espírito. E como não acolher essa beleza que são as novas comunidades, com todo o bem que fazem e, de fato, nos ajudam justamente a ser uma igreja em saída, uma igreja misericordiosa, maternal, terna, que está sempre buscando os mais afastados. Então, por isso, foi para mim também bonito ver esse sentimento paternal, maternal dos bispos, pela preocupação sincera e a alegria de poder servir a essas comunidades. Para mim, também é um testemunho que eu levo, né? Essa, digamos assim, atuação dos bispos, essa reflexão, para poder servir melhor às pessoas, aos filhos, né, que Deus lhes confia nas suas diferentes dioceses, nas diferentes comunidades. É isso, eu acho que Nossa Senhora, que é a mãe de todos, né, que nos faz sentir a todos irmãos, é aquela também que nos acolhe e ao mesmo tempo nos envia, nos ajuda a abrirmos o coração para todos. Bom, nós estamos chegando ao fim do nosso encontro de hoje, desse 32º
curso dos bispos que aconteceu aqui no Rio de Janeiro, termina amanhã. Começamos na segunda-feira passada, nessa segunda-feira agora, terminamos amanhã com a presença de conferencistas tanto de Roma, aqui do Brasil. Agradeço a Dom Roberto Ferreira Paz, Diocese de Campos, Dom Roberto Lopes, também nosso vigário episcopal para a vida consagrada, Padre Alexandre, o superior geral dos padres de Schoenstatt. E eu queria terminar então o nosso programa. Aqui eu vou até o Bruno, que é o nosso câmera. Não. O Serginho vai pegar aqui a câmera, nós vamos até o Bruno. Vamos lá, Serginho. Bruno, tem que ficar de pé. Para mostrar o seguinte, quando nós falamos principalmente sobre vida consagrada, sobre novas comunidades, para quem não conhece, esse aqui é o Bruno, olha para lá, Bruno. Bruno está conosco também em todas as transmissões do Rio Celebra, aqui no Rio de Janeiro. É para dizer o seguinte, que a vocação do leigo é exercer o seu batismo, a sua vida de santidade, aonde você estiver. No seu trabalho, na sua casa, seja como advogado, trabalhar numa TV, médico, seja um professor, ou seja, enfim, na sua casa, cuidando da sua casa, que às vezes nós falamos que as donas de casas trabalham pouco, mas são as que mais trabalham. Ou seja, viver a vida de santidade é exatamente estar como um propósito de santidade aonde você estiver, aonde Deus te plantar, na profissão que você estiver, é exercer bem a sua profissão, é ser sal e luz aonde você estiver. Eu sei que o Bruno deve estar morrendo de vergonha aqui, aparecendo na TV, mas essa é a mensagem que nós deixamos para o dia de hoje, né? Seja santo, independente se você pertence a uma nova comunidade, se Deus está te conduzindo para uma nova comunidade, na sua paróquia, aonde você estiver, mas o importante é ouvir, e nós falamos a 57ª mensagem para o Dia Mundial das Comunicações, ouvir também com o coração, responder com o coração, como o Papa mesmo nos diz, aonde nós estivermos na sociedade. Existem desafios, inúmeros desafios. Vão acabar? Não sei, mas o importante é cada um fazendo a sua parte aonde você estiver. Um grande abraço para você, até o próximo encontro. Você pode também acompanhar depois a reprise desse programa pela Web TV Redentor e pela Rádio Catedral do Rio de Janeiro. Um grande abraço e uma boa noite para você, fique com Deus.